Fala, eu sou o Bruno Soares do Responde Aí e hoje a gente vai bater um papo sobre introdução à convecção, beleza? Vamos começar então matando a saudade aqui e olhando para essa situação aqui. Olha só, a gente tem aqui essa esfera está com uma temperatura superficial TS e eu tenho aqui, escoando sobre essa esfera, um fluido, pode ser um fluido qualquer, sei lá, água, ar, tanto faz. Esse fluido está com uma temperatura T infinito e ele está trocando calor com coeficiente convectivo H. Bom, de acordo com a lei de resfriamento de Newton, o fluxo de calor nessa situação aqui ele vai ser calculado da seguinte forma. Então eu vou ter aqui Q2', que é o nosso fluxo de calor, vai ser igual a H, onde H, como eu já disse, é o coeficiente de transferência de calor por convecção ou coeficiente convectivo, que é o nome mais econômico e é o que eu uso. Tá? Vezes a diferença entre as temperaturas da superfície e a temperatura do fluido, né? Tá, beleza. Se você já fez algum exercício, sei lá, de condução, você pode olhar para essa situação aqui e falar, tá bom, eu já sei calcular aqui a taxa de transferência de calor, o fluxo de calor, quando tem uma situação de convecção. O que eu preciso saber a mais sobre convecção, né? Caraca, tem um tópico inteiro sobre convecção só para me explicar isso, eu sei disso, então tá tranquilo. Não, calma. Então, quando a gente trabalhava nos problemas de condução, ou a maioria dos outros tipos de problemas que não fossem de convecção, esse valorzinho aqui de H, do nosso coeficiente convectivo, ele era dado, né? E aí isso não acontece na realidade. Na realidade, então, quando a gente resolve problemas de convecção, o nosso maior desafio é determinar o coeficiente convectivo. Então, todo o tópico de convecção trata disso, tem esse objetivo, determinar o coeficiente convectivo, beleza? Então, ok, vamos entender o que interfere no coeficiente convectivo, como é que a gente faz para calcular esse cara e tal, beleza? Vamos lá. Para isso, a gente vai começar olhando aqui para a camada limite térmica. Vamos lá, vamos entender o que acontece numa troca de calor por convecção. Para isso, eu peguei esse exemplo aqui de uma placa plana. Sim, isso é uma placa plana, tá bom? Beleza, essa placa ela está toda a uma temperatura TS, então toda essa superfície aqui está uma temperatura TS, e eu tenho um fluido aqui que está escoando sobre essa placa, paralelamente à placa, beleza? Com uma temperatura T infinito aqui. Antes de chegar na placa, todo esse fluido possui a mesma temperatura, tá vendo? Por isso essa barrinha aqui vertical. Só que quando o fluido começa a entrar em contato com a placa, as partículas do fluido que estão em contato com a placa, elas não se arrastam sobre a placa, elas permanecem paradas. E essas partículas, elas vão adotar essa temperatura TS aqui. Então repara que nesse intervalo aqui, delimitado por essa camada limite térmica, eu tenho aqui esse gradiente de temperatura. E depois que eu passo da camada limite, aí meu fluido continua com a temperatura T infinito. Beleza? Ou seja, beleza, um detalhe que eu esqueci aqui. Como é que a gente determina a espessura dessa camada limite aqui? Bom, a espessura da camada limite, esse valor de Y igual a esse ΔT aqui, ele é o valor correspondente, ele é o valor de Y para quando a diferença de temperatura entre a superfície da placa e o fluido é exatamente igual a 99% da diferença de temperatura entre a placa e a temperatura do fluido antes de entrar em contato com a placa, beleza? Ou seja, fora aqui da minha camada limite térmica. Show de bola! Mas como isso interfere no valor de H, né? Lembra que eu falei para você que as partículas do fluido que estão em contato com a placa, elas não se arrastam sobre a placa, elas estão paradas sobre a placa? Bom, se elas estão paradas sobre a placa, eu posso assumir então que o fluxo de calor ali pode ser calculado como se fosse um problema de condução, né? Se eu fosse tratar isso como um problema de condução, esse fluxo de calor vai ser igual a menos K, onde K é a condutividade térmica do fluido, vezes o gradiente de temperatura aqui para Y igual a zero. Por que Y igual a zero? Porque é justamente em Y igual a zero, ou seja, sobre a placa, que eu estou falando que minhas partículas não se movem, então eu estou transferindo calor por condução, beleza? Só que essa taxa, esse fluxo de calor aqui, também vai ser igual a H, que é o nosso coeficiente convectivo, vezes TS menos T
infinito. Se eu reorganizar os termos para isolar aqui o meu coeficiente convectivo, eu vou chegar nessa expressão aqui. Calma, você não precisa decorar ela, mas a gente vai olhar essa expressão e entender como é que a camada limite térmica interfere no nosso coeficiente convectivo. Beleza? Olha só, vou voltar aqui para o nosso desenho, só que para isso eu vou partir do princípio que a temperatura superficial, a temperatura do fluido e a condutividade térmica são constantes, tá bom? Show de bola, vou voltar aqui para o nosso desenho e aí eu vou pensar na seguinte situação. O que acontece quando o meu x aumenta, conforme eu vou percorrendo aqui a minha placa plana? Quando eu percorro aqui a minha placa plana, quando o x aumenta, a minha espessura vai aumentando, né? Repara que aqui ela é desse tamanho, aqui ela é um pouquinho menor, um pouquinho menor, um pouquinho menor. Beleza. Se a espessura diminui, então... Perdão, se a espessura da camada limite aumenta, deu uma viajada aqui, deu uma bugada aqui, então vamos lá, quando meu x aumenta, a minha espessura da camada limite aumenta. Quando ela aumenta, a minha temperatura, entre esse gradiente de temperatura entre a placa e a camada limite, ele vai ser cada vez mais brando, né? Porque eu vou ter mais espaço para que essa diferença aqui de temperatura ocorra. Beleza, então o meu gradiente de temperatura vai diminuir. Se o gradiente de temperatura diminuir, vou olhar de novo aqui para a minha equação, se esse cara diminui, o meu H diminui. E se meu H diminui, o meu fluxo térmico também diminui. Caramba, Bruno, então isso quer dizer que eu tenho que conhecer o H em cada ponto da minha placa? Cara, isso depende. Na verdade, a gente tem duas formas de trabalhar com coeficiente convectivo. A gente pode trabalhar com coeficiente convectivo local, e esse cara ele está geralmente associado ao fluxo de calor, beleza? Então, o coeficiente convectivo local, ele ajuda a gente a calcular, por exemplo, o fluxo de calor em cada ponto da placa. Tá, beleza, mas eu não quero fluxo de calor, eu quero a taxa de transferência de calor. Aí é só multiplicar pela área da placa? Não. Nesse caso, como o meu fluxo de calor ele também varia ao longo da placa, eu vou ter que integrar essa expressão toda em relação à área superficial. Como essa diferença de temperatura é constante, ela sai da integral e sobra essa integral aqui. Beleza? Ok, então a gente pode trabalhar com coeficiente convectivo local ou com o coeficiente convectivo médio. Tá, como é que a gente calcula esse coeficiente convectivo médio? Esse cara ele é calculado da seguinte forma, ele vai ser igual a 1 sobre a área superficial vezes a integral na área do coeficiente convectivo local. Agora repara o seguinte, essa expressão aqui, essa integral, é justamente essa integral que apareceu aqui, né? Então a gente pode calcular a taxa de transferência de calor utilizando o coeficiente convectivo médio. Tá, beleza, Bruno, mas toda vez eu vou ter que fazer essa integral aqui, então? Não, cara, relaxa. O que vai acontecer na maioria dos problemas é o seguinte, quando o problema quiser que você calcule o fluxo de calor, aí você vai utilizar o coeficiente convectivo local. Se ele quiser que você calcule a taxa de transferência de calor, aí você vai utilizar o coeficiente convectivo médio. Show de bola? Beleza, um último detalhe aqui, que é bem importante, é sobre a temperatura de filme. O que é a temperatura de filme? Quando a gente vai resolver os problemas de convecção, a gente precisa, na maioria dos problemas, encontrar as propriedades do fluido. Em muitos casos e em muitas provas, esses valores não são dados no enunciado. Principalmente provas que tem consulta, né? Que o professor deixa você fazer consulta. Por que esses valores não são dados? Porque você precisa saber como encontrar esses valores nas tabelas. E a temperatura de filme é, na verdade, uma temperatura de referência para pegar os dados nas tabelas. E a temperatura de filme ela é calculada como sendo a média aritmética da temperatura da superfície, no caso aqui foi da nossa placa, e da temperatura do escoamento livre. Beleza? Caso você tenha que utilizar uma outra temperatura para pegar os dados na tabela, a gente vai especificar isso daqui, beleza? Isso vai ser citado, mas na maioria dos problemas a gente vai utilizar aqui a temperatura de filme, beleza? Bom, consegui te ajudar com esse vídeo? Responde aí, a gente se fala no próximo vídeo.